E ô, salve pessoal, estamos saindo aqui do condomínio pra fazer o quê? Ir no cinema. Hoje é dia de ver Duna 2, a gente tá ensaiando pra ver já faz um bom tempo. Apesar de que lançou quinta e hoje é domingo, eu acho que é dia 3 de fevereiro hoje, não sei. É comecinho do mês. É o primeiro domingo após o lançamento e a gente juntou uma galera pra assistir. Eu tô com as expectativas muito altas e eu vou contar um pouco pra vocês o que eu achei. Oi, gente! Ai, não! Ele já tá perguntando como que foca no cinema. Não, vai ser mais legal, vai ser depois os caras derrubando o vídeo, porque tem um pedaço do filme assim embaixo. Oi, Brenda! Fala oi pra câmera porque eu tô fazendo vlog do Duna 2. O Rony comprou o ingresso dele. O Rony pegou a M7. Legal! Quais são suas expectativas pro filme? Mano, vai ter muita areia. Muita areia. Areia, bicho de areia, bicho geográfico. Bichos grandes. Fala oi pro vídeo do Cabeceira. Oi, que absurdos! Como você está ansioso pro filme? Mano, eu não sei nem o nome do personagem do filme. Fala oi pro vídeo do Cabeceira. E aí, galera? Vamos assistir o filme. Ô, Uri. E aí, tá bom? Aí, agora é a vez da Lívia. Rony, Marcelo. Nossa, vocês estão iguais. Fica falando. Mano, a gente anda muito igual. Ei, Vanessa, vamos filmar o Luiz da Pipoquinha. Vai ter pipoquinha? Ó quem chegou! Eu já falei oi. Vai, gente! Aê! Vem, gente, ó. Nossa, depois que ele morreu, o filho dele escreveu mais 3 trilogias. Não, para. Gente do céu. Mano, Que filme interminável. perfeito. Gente, eu tô encantada. Fenomenal. Eu não compartilho da mesma opinião. Eu só quero minha caminha. Davi amou também. Ops. Mano, eu só sei dormir uns 40 minutos. Que 40 foi muito mais. 40 fui eu. Saindo agora da sessão, e aí, amigos? Nota. Muito bom, muito bom. Nota. Bem esquisito, mas muito bom. Não, eu achei melhor que a... Amor, e aí? Nossa, bem Ai, eu melhor não que a vou versão. nos próximos. Já tô avisando. E aí? Era melhor ter assistido o filme do Pelé. Melhor que Gente, fica pipoquinha. Gente, Melhor agora que junta um, todo melhor que mundo. um, melhor que Ó, junta todo mundo que eu quero dar uma notícia, eu quero ver a cara de vocês, vai. Gente, são 18 livros. E a gente não mente outros. Ai, eu não venho mais nem no terceiro. Oi pessoal, aqui é o Rony do Cabeceira e você acabou de me acompanhar no cinema assistindo o quê? O filme mais aguardado desse ano, Duna Parte 2. Se você me conhece, você sabe o quão ansioso eu estava para ver a continuação da adaptação cinematográfica de Duna com esses personagens aí, com esse elenco, na verdade, muito brilhante, né? Composto aí pelo Timothée, pela Zendaya, agora com a Florence Pugh, e, enfim, vários nomes grandiosos do cinema que foram escolhidos ali para dar vida a personagens que eu já conhecia. Porque sim, eu sou o duneiro aqui do canal no que diz respeito a se a pessoa que é apaixonada pelo universo, que já leu um só dos livros, mas que pretende ler pelo menos a primeira trilogia. Gente, Duna é gigante. Tem tipo assim 9 livros do Frank Herbert e outros 9 livros do filho dele. Então assim, eu precisaria de 2 vidas só pra ler Duna. Muito provavelmente eu não terei, mas enfim. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre as diferenças então da adaptação cinematográfica
cinematográfica que acabou de sair no cinema em cartaz e do livro homônimo, escrito pelo Frank Herbert. Na verdade, ambas as duas partes do filme que já foram pro cinema são a adaptação de um mesmo livro, de um mesmo volume, na verdade, do livro. Então, o primeiro filme é mais ou menos metade e o segundo filme é a outra metade. No final do vídeo eu vou dar o meu veredito, se foi ou não uma boa adaptação cinematográfica, tendo por base que eu já conhecia a história, já sabia o que esperar, tava fresquinho com ela na minha memória. Inclusive, sem mais delongas, vamos para então a primeira diferença que eu senti. E a primeira diferença se trata das implicações da morte do James, como eles falam. Então vamos lá. No livro, pessoal, assim como no filme na parte 1, vocês veem que quando o Paul Atreides se encontra com os Fremen no deserto, ele acaba tendo um duelo, um confronto mortal com um dos Fremen, chamado James, que é uma pessoa que o desafia ali para um duelo até a morte. E o Paul, obviamente, ganha do James, mata o James, e quando ele chega no Sith, que é o acampamento dos Fremen, ele tem que lidar com as consequências de ter matado um guerreiro que era assim tão querido pelos demais Fremen. E uma coisa que o filme parte 2 optou por não colocar é que assim que ele chega, ele tem que passar por um ritual também. E quando ele chega lá, ele precisa lidar com as consequências de ter matado um guerreiro tão querido assim pelos seus conterrâneos. E ele precisa passar por um ritual em que ele tem que pegar a ex-esposa do James, a Ara, e seus 2 filhos e escolher se ele vai cuidar dessa ex-esposa como a sua esposa ou como uma serva. Mas das duas, ele tem uma obrigação oficial de cuidar, alimentar e proteger aquela família por pelo menos 2 anos. E ali o Paul fica meio sem saber qual seria a melhor atitude, a atitude mais ética e moralmente falando melhor que ele poderia tomar, e acaba escolhendo a Ara como a sua escrava, o que a deixa extremamente irritada. Afinal de contas, ela fala: que? Eu sou nova, eu sou bonita, querido. Você tá me escolhendo de escrava. Fato é que o filme optou por sequer colocar essa personagem. É uma personagem extremamente relevante? Não. Tem algum plot específico que vai acontecer com ela? Não. Mas ela está lá no livro, entendeu? Você vê ela lá. Então vários dos plots que acontecem tanto no livro quanto no filme acontecem com ela sendo uma das pessoas que tá ali presenciando, que dá sua opinião. Ela não tá diretamente ligada em nenhuma das atitudes assim primordiais do livro, mas ela tá sempre ali, entendeu? Ela tá sempre acompanhando o Paul, e a sua falta foi sentida por mim neste livro. Então essa é a primeira diferença que eu notei neste filme. A segunda diferença gritante, essa sim eu achei muito diferente mesmo, do livro para adaptação cinematográfica do Duna parte 2, está no fato de que no livro a gente tem de um capítulo pro outro, do 39 pro 40 para ser mais específico, simplesmente um avanço temporal repentino de 2 anos. Então no capítulo 39 tá lá o Paul se familiarizando com os Fremen, no capítulo 40 passaram-se 2 anos e a gente tem que lidar com as informações que ficam subentendidas das coisas que aconteceram nesses 2 anos. 2 anos depois, muita coisa aconteceu. Então o Paul cresceu ali, né, em fama, em status perante aos Fremen, e ele cresceu também em conhecimento sobre como aquela população conseguia viver ali no deserto, e está cada vez mais caminhando para se tornar o grande líder da tribo toda. Outra diferença, obviamente a Lady Jessica não ficou grávida por 2 anos, a sua filha Alia já nasceu, tem 2 anos então na continuação da história, e grande parte da história ela é uma personagem essencial. E aí você me pergunta, como alguém pode ser uma personagem essencial com 2 anos de idade? Essa pessoa tem alguma fala além de Gugu Dadá? Sim, gente. Sabe por quê? Porque se você assistiu o filme ou leu o livro, você está lembrado que a Lady Jessica precisou participar ali de um ritual para se tornar a reverenda madre do grupo dos Fremen. E ali, quando ela toma a água da vida, algo acontece dentro dela, inclusive com a sua criança. Ambas, tanto a Lady Jessica quanto a Alia, têm acesso a todo o conhecimento que toda reverenda madre já carregou por séculos. Então, aos 2 anos de idade, a Alia Atreides simplesmente caminha por aí conversando e aconselhando sabiamente todas as pessoas, o que faz com que a maior parte dos Fremen a tema de forma grandiosa. Na verdade, eles acham que ela foi, sei lá, endemoniada, foi possessa por alguma entidade,
a consideram uma grande aberração e todos ali querem inclusive até mesmo matá-la. E a Lady Jessica tem que lidar com isso, então a Alia é uma personagem que eu senti falta, a Aliazinha, mas realmente como que eles iam fazer, né? Essa criança de 2 anos hablando por aí. Eu não tenho que lidar com isso, eu não faço cinema. No filme inventaram então da Lady Jessica conversar com a barriga dela, gente. Isso não rola, não tem no livro, tá bom? Outra diferença, pessoal, outra diferença que aconteceu ainda dentro desse tópico avanço temporal, dentro desses 2 anos. O Paul Atreides se casou formalmente com a Shani e tiveram um filho chamado Leto II. Eu acho que eles optaram por não incluir o Letinho por um motivo que é conhecido por nós, leitores. O Letinho dura poucos capítulos e é morto numa invasão que acontece pelos Sardaukar, que são basicamente os guerreiros espaciais que trabalham para o Império, o que faz com que tanto Paul quanto a Shani se revoltem muito com o Império, mas não vai lá trazer uma grande atitude, né? Então eles vão lá e correm atrás. Não, eles se revoltam muito contra o Império e dão seguimento num plano que já estava em ação. Acho que o cineasta deve ter pensado que isso era descartável ali dentro do filme e não teve Letinho pra nós. Até porque não teve avanço temporal. Mas isso acontece, pessoal. Sobre avanço temporal, eu acho que é isso. Terceira mudança que eu senti está atrelada à personalidade de algumas pessoas. Essencialmente, Lady Jessica e Shani. Eu juro que enquanto eu assisti o filme, por alguns instantes, eu não reconheci a essência das personagens. Essas duas em questão, principalmente. O Stilgar um pouco também, porque o Stilgar no filme acabou virando alívio cômico. Aquele cara que ficava só, oh meu Deus, ele é o Messias, e no livro ele é bem inteligente, calculista, ele é o líder dos Fremen todos, né? Então, beleza, eu achei que deram uma infantilizada no Stilgar, que casou muito bem, assim, com o clima do filme, né? Pra ter um alíviozinho cômico. Mas a Lady Jessica biruta, gente, no filme, pra mim foi a maior surpresa, porque a Lady Jessica, no livro, é justamente a pessoa que não desce do salto, que não perde a razão. Essa é a Lady Jessica. Na verdade, gente, o Paul Atreides, no auge dos seus 15/17 anos, que é o tempo, a idade que ele tem nas partes do livro, é o cara que tem ali a sede do poder, é o cara que fica, não mãe, eu quero ir sim e vou, e ela é que fica toda hora, Paul, não vai, você não precisa fazer isso pra provar que você é o Messias. Já no filme, ela que ficava instigando ele a ter algumas atitudes. Inclusive, pessoal, a parte que pra mim ficou mais gritante, a diferença entre a personalidade da Lady Jessica do livro pro filme, foi na parte em que o Paul toma a água da vida. No livro, ele toma a água da vida lá no finzinho do livro, já tendo havido o avanço temporal, inclusive. E quando ele toma a água da vida, ele faz isso escondido de todos. E quando a Lady Jessica o encontra desmaiado por ter tomado a água da vida, ela fica desesperada. Ela fica tipo assim, meu Deus do céu, por que você foi fazer isso, seu burro? E agora, como que eu vou te salvar disso? E ela tenta de todas as formas que ela consegue, e ela tem acesso a muitas formas possíveis, ela tenta salvá-lo e ela não consegue. Então, após 3 semanas, quando a Shani chega no acampamento, sim, ele passa 3 semanas desacordado em um limbo entre morte e vida, onde ninguém consegue assegurar concretamente se ele está morto ou vivo. A Shani chega na aldeia e ali existe um diálogo entre a Shani e a Lady Jessica que é muito interessante de ser lido. Inclusive eu recomendo que você leia, porque mostra a fala delas e mostra o que elas estavam pensando ao mesmo tempo. E você vê que elas faziam, inclusive entre elas, que eram pessoas que tinham bastante proximidade, um jogo político muito calculista. Então quando a Shani chega, a Jessica tá normal e tá plena. E a Jessica falou lá, Shani, como foi de viagem? Aí mostra assim, a Shani pensou, meu Deus, ela está estranha. Ela não falaria assim. E cadê o Paul que não veio me receber depois de 3 semanas de viagem? Então ela prende a respiração e fala, fui muito bem, mãe. E onde está o Paul? Aí mostra o pensamento da Lady Jessica. Mãe? Tudo bem, ela pode me chamar de mãe. Mas como que eu vou... E enfim, elas têm toda uma formalidade ali na fala que foi muito descaracterizada nessa cena, em que a Shani fica, tipo assim, brigando com a Lady Jessica, e a Lady Jessica fica, faz alguma coisa, salva ele. É a Shani que vai salvar o Paul no livro também, mas a Lady Jessica fala, Shani, eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo, e agora só falta você. Por favor, minha filha, reage, faz alguma coisa, que eu tô tendo alguns sentimentos aqui de que você vai ser capaz de resolver isso. A Shani fica, inclusive, encabulada. Você é reverenda madre e não conseguiu trazer o Paul de volta à vida. Como que eu vou conseguir? Mas ela consegue lá trazer o Paul de volta à vida, igual acontece no filme, embora após 3 semanas. A Shani também no filme, eu achei ela bem chatinha, né? Ela virou um contraponto ali que o cineasta quis colocar pra exemplificar como era a visão dos Fremen perante
o Poe e a profecia. Então, de fato, existia assim, os Fremen mais do sul, que eram mais religiosos, mais ortodoxos, e acreditavam piamente, inclusive cegamente, na existência de um Messias. E de contrapartida existia o povo do norte, que não caía muito nesse papo, não acreditava no Messias que resolveria todas as coisas milagrosamente. E para dar esse contraponto, dar um destaque inclusive para essas duas visões, o filme opta por colocar ali o Stilgar como o do sul e a Shani como a do norte, aquela que não acreditava. Embora de fato o Stilgar acreditasse no povo como um Messias, embora essa crença dele fosse muito mais velada do que no filme, a Shani também não era o tipo de pessoa que não acreditava, e ela não era chata, gente. Na verdade, ela ficava ali torcendo pelo Poe, ela não ficava tipo assim, ai, para, o que você tá arrumando da vida? Não, ela era uma pessoa bem posicionada, ela era uma pessoa muito inteligente, a quem o Poe recorria para resolver alguns tipos de problema, mas com o Poe especificamente, ela não tinha esse lado chato no livro, quase nenhum. E no filme eu acho que tiveram várias cenas em que ela demonstrou, tipo assim, um certo desprezinho pelo Poe, ou pelo menos por essa ideia acerca dele. A quarta diferença está atrelada ao Gurney Halleck e ao Thufir Hawat, que são os dois personagens ali que eram secundários na trama, principalmente na primeira parte, que eram aliados do Duque Leto, que era o pai do Poe Atreides. Então, se você já assistiu o primeiro filme, ou principalmente se você lê o livro, porque no livro eles têm muito mesmo mais destaque do que no primeiro filme, mas no primeiro filme aparecem 3 personagens. Duncan Idaho, que é interpretado pelo Jason Momoa, que morre no primeiro filme, assim como morre de fato no começo do livro. Gurney Halleck, que é o cara que fica cantando o tempo todo. Inclusive no meu primeiro vídeo que eu gravei de livro versus filme de Duna, eu falei que eu senti falta dele cantar, e nessa segunda parte ele aparece cantando. Ele tá sentado ali num avião, tocando uma violinha e cantando umas musiquinhas. Eu achei isso o máximo, assim. Provavelmente as pessoas que não sabiam dessa história acerca disso devem ter nem botado muito reparo nessa cena, mas o fato dele aparecer cantando pra mim foi o auge. E o Thufir Hawat, que era o Menta, que era aquele cara do computador humano que trabalhava ali pro Duque Leto. Esses 3 têm grande destaque. Após a primeira parte, o Duncan morre. O Thufir Hawat se alia aos Harkonnen porque ele acredita cegamente que foi a Lady Jessica que traiu os Leto, e ele se alia aos Harkonnen. E o Gurney Halleck foge e fica ali alheio na vida. Quando o Gurney Halleck aparece e encontra o Poe e descobre que ele tá vivo mais de 2 anos após, junto com os contrabandistas ali no avião que roubava especiaria, ele fica chocado, ele se curva diante do Poe, igual aconteceu no filme. Mas a sua segunda atitude é ir atrás da Lady Jessica pra matá-la. E aí tem uma cena que ele enfia a mão na garganta dela, pega uma faca, coloca na barriga dela, e a Lady Jessica, que era sempre uma mulher muito protegida e precavida, acaba não lutando contra isso. Dá a entender até um certo de um desgaste, de um cansaço emocional ali, porque ela conseguiria acabar comendo em 2 palitos, obviamente. E o Poe, que tem que ficar argumentando ali pra tentar provar que a Lady Jessica não era a pessoa que traiu o seu marido, Duque Leto, e que fez com que ele morresse no primeiro filme, e sim o Dr. Yueh, que era de fato traidor. Então todo esse plot da Lady Jessica ser a traidora é muito forte no primeiro filme, é muito forte na primeira parte do livro, e não foi incluída no primeiro filme, assim como não foi incluído no segundo filme também. Já o Thufir Hawat, ele se alia aos Harkonnen na segunda parte do livro. E na segunda parte do filme ele sequer aparece, o ator não tá lá, não dá nem as caras. E é aquele mesmo esquema que eu falei da esposa de James. Ele não tem nenhum plot específico, mas ele tá lá. Quando aparece os Harkonnen, ele tem fala, ele palpita, ele tá lá o tempo todo na segunda parte do livro. Então essa foi uma grande diferença também que eu senti. E pra terminar, a última diferença que eu senti do livro pro filme foi na revelação. Inclusive na minha primeira parte de vídeo, né, do primeiro livro, tem uma diferença que chama a revelação, onde eu falo, gente, eu senti muita diferença porque eles não revelaram que a Lady Jessica é filha do Barão Vladimir Harkonnen. E eu falo inclusive no primeiro vídeo, e eu acho que eles não vão mais revelar, porque não faz sentido revelar isso lá no fim. Então assim, é uma informação que oficialmente eles decidiram passar por cima. Não, eles não decidiram passar por cima. No filme parte 2 de Duna, quando o Poe Atreides toma da água da vida, obrigado pela sua mãe, o que eu achei bizarro, enfim, ele descobre que a sua mãe, Lady Jessica, é filha de quem?
ninguém mais, ninguém menos do que do grande vilão do filme todo, do livro todo, o Barão Vladimir Harkonnen. E ele descobre que então o grande vilão é vô dele. E quando ele vai lá e mata o Barão Vladimir Harkonnen, ele fala oi vovô, tchau vovô, sei lá, ele chama ele de vô, pra meio que mostrar que sabia quem era. No livro, quando ele descobre que o Barão Vladimir Harkonnen é o seu avô, é lá no começo do livro, né, no final do primeiro filme, que é na cena em que ele está na barraca com a Lady Jessica. Ali ele descobre então, e beleza, na hora de matar não tem nada dessa conversa, até porque, meus amigos, não é Paul Atreides que mata o Barão Vladimir Harkonnen no livro. É a Alia, com seus 2 anos de idade, que matou o Vladimir Harkonnen no livro. Eu amo a Alia, eu fiquei muito chateado. Eu acho que foi assim que mais me chateou da parte 2 eu não ter tido a Aliazinha. Agora vai o meu veredito final. É ou não é uma boa adaptação cinematográfica? É uma boa, mas muito boa adaptação cinematográfica, gente. É óbvio, principalmente se a gente considerar que um livro foi dividido em 2 partes de mais de 2 horas e 40 de filme. É óbvio que tem muita história aqui, mas tem muita mesmo. Então se você gosta de contexto, se você gosta de profundidade, se você gosta de subtramas, leia o livro. Você não vai conseguir encontrar isso no filme. É óbvio que não, tem muita coisa muito interessante que não foi pro filme, assim, que me deixou chateadíssimo. Mas a impressão que eu tenho é que quem vê o filme sem saber do livro não sente falta dessas coisas. Até porque a espinha vertebral da história, né, da trama essencialmente do Duna está lá. Espinha vertebral. A coluna vertebral. Ou espinha dorsal. Eu enxergo, pessoal, que a trama de Duna é um grande tronco de árvore que tem várias ramificações. E o tronco de árvore está no livro do mesmo modo que está no filme. Duna é sobre guerra de poder. Principalmente ali no Landsraad, né, que são as casas que governam. E principalmente focado em 3 pessoas ali bem poderosas. Família Harkonnen, os vilões do filme. Família Atreides, os mocinhos. E o Imperador Padishah, que a gente acaba descobrindo aí, principalmente na parte 2 com mais certeza, que é também vilão, assim como os Harkonnen. Na verdade, ambos ali estavam aliados para fazer com que a destruição da Casa Atreides acontecesse. E isso está no filme de maneira igual. As subtramas que o diretor, cineasta, enfim, quem quer que seja, optou por cortar do livro são coisas que não afetam esse troncão. Então, a história tá ali. E é aquilo que eu te falei, eu acho que agrega demais ao universo a gente ter isso em audiovisual, a gente ter um trabalho tão bem feito assim, com fotografia impecável, com bastante técnica de cinema, em que entrega cenas assim arrepiantes. Gente, a cena do Paul subindo no verme, montando o verme. Gente, eu li essa cena e essa cena é arrepiante no livro, mas essa cena ficou maravilhosa no filme. Parece que a gente tá lá, parece que tem areia batendo na minha cara. Então assim, ficou perfeito, eu amei, eu gostei mais talvez da parte 2 do que da parte 1, porque tem um pouco mais de ação, faz a gente ficar um pouco mais acordado, né? Parte 1 é meio arrastado, eu confesso, eu amo, né? Mas eu, por exemplo, minha esposa não deu conta, só dorme quando a gente para pra assistir. No 2 também. Mas é isso, pessoal. Então essas foram todas as minhas considerações e as minhas diferenças que eu encontrei da leitura pro filme. Se você nunca leu, recomendo que leia. Se você nunca assistiu os filmes e já leu os livros e ficou meio receoso, se é uma boa adaptação, confia que você vai gostar. E até a próxima. Tchau, tchau.